Mas hoje eu vou falar de square root e mo. Que são dois tópicos muito legais. Mas primeiro, só para explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Porque square root não é muito bem não é muito bem um conteúdo, não é muito bem uma estrutura de dado, não é muito bem nada. Eu vou falar que square root decomposition, ou coisas adjacentes, é a arte de resolver problemas se a complexidade é alguma coisa assim. Em que x é alguma coisa que eu escolho, certo? Então a complexidade vai ser alguma coisa parecida com isso. O que isso quer dizer? Nota que se eu escolher um x muito pequeno, vamos por 2, vai. Isso aqui vai ser tipo 2 mais n sobre 2. Então, esse termo aqui vai dominar a complexidade. Então, vai dar tipo A de n. E se eu pegar alguma coisa que é proporcional a n, aqui, por exemplo, supor que eu uso n sobre 2. Vai dar n sobre 2 mais n sobre 2, que vai dar n sobre 2 mais 2, que vai dar de novo A de n. Então, se for muito grande, se o x for muito pequeno, vai dar O de n. Se o x for muito grande, vai dar O de n. Eu quero alguma coisa nesse meio termo. E eu sei que vocês provavelmente não viram muito cálculo ainda, mas uma coisa que vocês podem aprender, principalmente, é derivar polinômio. E derivar é uma técnica que você usa bastante para achar qual que é o mínimo de uma função. Então, se eu quero minimizar x mais n sobre x, eu posso derivar isso, né? Isso aqui vai ser x, derivar em x, né? Porque eu quero saber o valor de x que minimiza essa função. Então, nx menos 1. Derivação de polinômio, talvez alguns de vocês até saibam. Então, isso aqui vai dar 1 mais menos nx a menos 2. E para achar o mínimo igual a 0, n sobre x ao quadrado é igual a 1. E no final eu chego que x é igual a raiz de n, né? X é igual a raiz de n. Então, o jeito que eu minimizo essa função é usando raiz. Por isso que é square root decomposition. Porque se tem uma coisa que eu tenho essa complexidade e eu escolho o x, eu vou querer que o x seja raiz de n. Beleza? Então, agora eu vou só discutir alguns problemas no qual essa técnica ela é aplicável. Alguns problemas em que eu chego numa complexidade com essa cara e algumas maneiras que esse raiz de x pode se inserir em problemas de programação competitiva. Então, deixe-me ler o problema aqui. Eu tenho aqui dado uma sequência de n baldes e cada balde continua uma quantidade de conchas. Então, vamos lá. Eu tenho vários baldes e cada balde tem uma concha. Então, o primeiro balde tem uma concha, aqui tem 2, aqui tem 0, aqui tem 3, aqui tem 5, aqui tem 1, aqui tem 2, sei lá. Beleza? O que eu vou fazer? Dado o índice i, eu vou realizar a seguinte operação. Conta a quantidade de conchas do balde i e retira uma concha de cada balde j, tal que j menos i é menor ou igual a c. Então, vamos supor que o balde k... Vamos supor que o balde aqui, ó, ele tem 3 conchas. Se ele tem 3 conchas, eu vou retirar uma concha de todo mundo que tem distância 3 dele. Tá, nesse caso é todo mundo. Aqui tem 2 conchas. Então, eu vou tirar uma concha de todo mundo que tem uma distância até 2, certo? Essa é a brincadeira que eu vou fazer. E eu quero fazer isso para todo i. Número atrás. Não, ele me dá os índices que eu vou fazer isso, tá bom. Ok? E nesse problema, o n e o m vão até 10 à quinta. Ok. Esse é o problema. Faz sentido? Então, vamos ver qual que seria uma solução. Uma solução, entre aspas, trivial aí, ia ser só eu itero por todo mundo, certo? Então, se eu vou pegar, por exemplo, esse cara que tem 2, eu vou pegar todo o range de índices que tem distância até 2 dele, e eu vou passar por cada cara, e se ele tiver alguma concha, eu tiro. Porque essa é meio que a dificuldade do problema, né? Por que eu não posso... Tá, depois eu falo isso. Então, eu posso passar por cada uma, e se ele não tiver uma... E se ele tiver alguma concha, eu tiro. Isso é uma operação válida. Só que demora, né? Porque vai ter tempo até linear para eu realizar cada operação. Uma outra coisa que eu posso fazer
entre várias aspas aí de novo, eu posso, por exemplo, manter uma seg. Então, para esse cara aqui, eu sei que o valor dele é 3, e eu subtraio 1 nesse range, certo? Só que o problema é que se for 0, eu vou para -1, e eu não quero fazer isso, né? Eu quero parar no 0. Há maneiras de eu lidar com isso depois, mas eu vou querer discutir agora uma outra solução. A solução que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai cuidar disso aqui em baldes, beleza? Então, vamos supor que eu tenho um array, deixa eu só aumentar ele um pouco aqui para deixar mais claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza. Então, vamos supor que eu vou dividir ele em baldezinhos de tamanho 2, ok? Então, aqui eu tenho o meu array. E eu divido ele em balde de tamanho 2. E vamos supor agora que eu quero pegar esse cara aqui, 3, né? Eu quero subtrair um de todo mundo desse balde. Nesse balde aqui, como todo mundo é maior que 1, eu posso meio que só subtrair um de todo mundo, certo? Eu posso subtrair deles como se fosse um grupo. E sendo um balde, eu poderia, por exemplo, também estar mantendo ordenado todo mundo que tá aqui dentro. Então, aqui embaixo, eu posso manter um 1 e um 5. E aí, para subtrair 1, eu posso falar, o menor elemento é 1? Isso quer dizer que o menor elemento vai ser... Eu posso subtrair 1 de todos os elementos, então eu só marco que nesse balde aqui, eu subtraio 1, beleza? Então, eu consigo fazer a operação para todo mundo no balde ao mesmo tempo, contanto que eu tenha todo mundo ordenado para fazer esse checker do 0. E a partir do momento que eu saio, então aqui 3, eu tenho 2, 5, eu não quero lidar com 2, 5, todo mundo, né? Então eu posso só lidar individualmente. Eu estou guardando aqui ordenado, 2, 5. Eu consigo só acessar esse cara que é exatamente 2, eu apago, subtraio 1. E eu mantenho ele ordenado de novo, né? Num 7, por exemplo. Beleza? Faz sentido essa solução? Que eu sei que pode ser meio confusa, acho que é a primeira vez que você vê isso. Então, se eu quero subtrair um número para cada balde, eu vou estar mantendo os números originais dele em suas posições originais, né? Então, tipo, 2, 5, 7, 1. Eu vou estar mantendo um multiset em que esses valores estão ordenados. Então, 1, 2, 5, 7. E eu vou estar mantendo também vou colocar aqui os valores diferentes de 0, estão aqui, tá? Então, os valores diferentes de 0. E eu também vou estar mantendo quando que eu subtraio do balde inteiro, certo? Então, como que vai funcionar isso? Na hora que eu quiser subtrair um de todo mundo desse balde, eu posso só adicionar aqui. E aí, aqui eu checo. Se o menor número, por exemplo, na hora de eu pegar o -1, o menor número é 1, esse número se tornou 0. Isso quer dizer que eu não quero continuar subtraindo dele. Então, eu mudo aqui para 0. Como é diferente de 0, eu tiro do multiset. É bem fácil fazer esse tipo de operação, porque é multiset. Eu consigo acessar o ponto begin muito rápido. E dessa forma, também, eu tenho que... A complexidade desse tipo de operação vai ser proporcional ao número de caras que se tornaram 0, certo? Porque eu tenho que eliminar eles aqui desse multiset. Isso pode ser muito ruim para uma operação, certo? Se eu tenho 1 e eu subtraio 1 desse cara, eu vou ter que apagar todo mundo desse multiset individualmente. Dar linear no número de elementos desse multiset. Só que como cada cara ele só pode ser subtraído, cada cara só vai se tornar 0 uma vez, ele só vai desaparecer de algum multiset uma vez, então amortizado, isso dá linear em todos os elementos do meu array. Ok? Então, a operação para eu subtrair um de um range fica assim. E aí, para eu acessar um elemento, eu posso só ver aquele elemento e qual que é o meu modificador, certo? Então, eu tenho 5 menos 1, o valor vai ser 4. E se isso dá menor do que 0, eu sei que agora esse elemento é 0. Então, e essas duas operações que eu consigo fazer, né? Eu consigo, então, exatamente acessar qualquer cara arbitrariamente e eu consigo fazer essa operação em range. O que permite que essa minha estrutura tenha tudo que eu preciso, certo? Fez sentido até essa parte? Assumindo que eu tenho esses baldes de algum tamanho. Deu para entender como que eu consigo transformar minhas duas operações nessa ideia de dividir o meu array em baldezinhos? Só não entendi como implementar. Tá, eu
posso ir mais detalhe nisso depois. A primeira coisa que eu vou falar antes de falar como implementar é a gente analisar a complexidade desse tipo de coisa. Bom, a operação de update, então, eu vou só mudar um modificadorzinho aqui, certo? Então, ela vai ser de... Bom, primeira coisa, todo elemento pode vir a zero em algum momento. Tem aquela parte amortizada que eu vou separar. Se para cada... Certo? Cada cara eu vou eliminar do multiset uma vez. Então, se o tamanho desse meu balde é tamanho X, eu vou ter log. Cada cara vai ser eliminado uma vez. Então, eu tenho aqui N vezes o custo de você eliminar um cara de um balde de tamanho X. Então, N log X, essa é a minha parte amortizada da complexidade. Amortizada. Agora, na hora que eu vou estar fazendo esse tipo de iteração também, eu vou querer eliminar um. Essa parte é de 1, né, para cada balde. Eu vou só mudar um counter. Só que também eu tenho que checar se o primeiro elemento daquele cara se tornou 0 toda vez. Para ver se eu vou fazer essa operação aqui. Porque se ninguém apareceu, se ninguém se tornou 0, isso não conta na minha amortização. Mas eu ainda tenho que checar toda hora. Então, para cada balde, a complexidade vai ser de 1, né? Porque eu tenho que mudar meu counter, mais log de x. Só que eu tenho que fazer isso para todo balde que eu posso tocar. Que no máximo vai ser todos os baldes do meu array, né? Então, isso aqui eu tenho que multiplicar por o número de baldes que eu tenho, que vai ser o tamanho do meu array dividido pelo tamanho de cada balde. Então, isso aqui vai dar n sobre x vezes O de 1 mais log de x, que vai ser O de n sobre x log de x. E a última parte que vai ser relevante vai ser eu passar por cada cara do último balde, né? O balde que vai estar quebradinho na minha operação de query. Eu tenho que passar por cada cara individualmente. E é basicamente isso, né? E ver o valor dele. Se eu tiver que se eu tiver que eliminar ele do multiset, isso se torna amortizado, então tudo bem. Mas eu tenho que pegar cada cara e eu tenho que atualizar o valor dele no multiset. Então, isso vai ser para cada cara dos dois últimos baldes. Então, eu tenho 2x. Eu tenho o balde das duas pontas, o que sobra. Então, eu tenho 2x vezes... e aí, para cada cara, vai ser log de x, né? Porque eu posso ter que eliminar ele do multiset aqui, ou eu quero atualizar o valor dele do multiset. Então, vai ficar 2x log de x. 2x log de x. Ok? Então, quanto que fica essa minha complexidade final aqui? Aí, a gripe. Vai ficar O de n log de x mais n sobre x log de x mais 2x log de x. Note que se o meu x fosse 1, eu cheguei numa coisa parecida com aquilo que eu falei no começo, certo? Eu vou ter um n sobre x mais x aqui. N sobre x mais 2x nesse caso. Beleza? Então, essa cara me dá uma dica. E log de x, convenhamos que eu posso meio que ignorar para todos os propósitos práticos aqui em termos de maximizar essa complexidade, né? Log de x vai ser muito pequeno comparado com o resto. Então, o valor de x que minimiza isso vai ser mais ou menos igual à raiz de n. E aí, nesse caso aqui, vai ficar n log de raiz de n, que... Tá, vai dar... Porque é proporcional a n log de n, né? Porque o log de raiz de n é igual a meio log de n, então vai dar meio n log de n, que é n log de n, né, em notação de complexidade, mais n sobre raiz de x, que é raiz de x, quer dizer, n sobre raiz de n, que é raiz de n, então raiz de n log de raiz de n, que é igual a log de n, em complexidade, e 2x log de x, então 2 raiz de n log de n.
Eu tô agora ignorando as constantes aqui, né? Então, vai ficar n log de n mais raiz de n log de n. Calma. Só que isso aqui, desculpa, toda essa parte aqui é para cada update, né? Então eu tenho que multiplicar ela pelo número de updates que é n. Eu esqueci dessa parte, ela é bem importante. Então, n log de n é a parte amortizada, mas também tenho para cada update isso. Então fica n vezes raiz de n log de n. O que para 10 a quinta é tight, mas é razoável? Tá. Então, isso aqui fica mais ou menos a análise de complexidade que eu falei, né? Para a gente pegar a função. Note também que, tipo, n raiz de n log de n não passa bem, não passa confortavelmente. E é por isso que, tipo, tem umas das minhas frustrações pessoais com Square Root Decomposition, que é muito difícil você setar um problema que passa uma coisa n raiz de n log de n, mas não passa um n ao quadrado muito bem codado. Então, quase sempre que você está num problema de Square Root Decomposition, vai ser tight. Você tem que acertar aquilo. E quando você tight, eu digo que seu código tem que ser bonito, ele tem que ser muito simples, tipo, em termos de complexidade, né? E também você precisa acertar esse valor de x. E eu digo que raiz de n é um bom chute, mas nem sempre é verdade. Por exemplo, nota que esse fator aqui, né? Que esse é o fator que importa. O log de n é muito pequeno comparado com isso. Esse fator aqui, na verdade, ele é maior do que esse, porque eu estou fazendo 2 vezes cada operação aqui, e aqui eu só faço uma. Então, na verdade, talvez esse é melhor que que o meu x fosse menor que raiz de x. Apesar de assintoticamente ficar parecido, provavelmente alguma coisa menor que raiz de n ia ficar um pouco mais eficiente. E como que isso aparece na prática? Que eu digo que vocês podem fazer. Ou vocês podem colocar a equação exata com as constantes. Então, por exemplo, aqui eu coloco 2x e aqui só n sobre x. E aí você deriva isso com as constantes e você chega em um valor melhor. Então, no final vai estar tipo raiz de 2, raiz de n, tem que ser o valor do seu x. E aí você usa isso. Ou, o que talvez seja melhor para vocês, ainda mais dado que vocês não têm muita experiência com cálculo, e vocês têm a OBI, né? Vocês têm tempo para testar, vocês não conseguem também ficar submetendo. O que acontece na maratona é que a gente fica chutando o valor e submetendo até passar, mas a OBI nem sempre isso vai ser uma possibilidade. É fazer um caso que você sabe que é o pior caso em termos de complexidade na mão. Então, nesse caso, podia ser em que o valor de todo mundo é gigante. Então, eu sei que todo mundo vai ter que iterar por todo mundo, e é isso aí. E fica mudando a constante e vendo quando que vai. Porque o que vai ter um mínimo, né? Olha só, para x igual a 1, é lento pra caramba. Para x igual a n, é lento pra caramba. E aí, em algum... Você sabe que raiz de n vai ser okzinho e vai fazendo uma busca ternária na mão. Assim, vai tentando achar um valor que para você parece muito pequeno. Tipo, isso é como acontece na prática. Porque, realmente, esses problemas tendem a ser muito chatos em termos de você acertar a eficiência do código. Tá, dentro dessa parte eu vou falar como implementar um pouco mais. Deu para entender a análise de complexidade? Porque essa é a parte chata desse tópico. Square Root Decomposition é sobre analisar complexidade. E ele não tem uma cara muito bem definida. Então, eu preciso que vocês tenham entendido isso. Então, vamos falar um pouco só sobre como implementar. Implementar tem várias maneiras, né? O que você tem que saber é, facilmente, talvez ver de que balde um certo elemento pertence e como você acessa o próximo balde. Então, esse tipo de coisa, ele pode ser meio chato, né? Nesse caso desse problema, e é bem ad hoc também, você tem que pensar um pouco mais. Para cada problema, como você vai fazer aquilo. Nesse problema, o que eu queria fazer, na verdade, era, dado o intervalo, eu sei que isso pode ser escrito da forma, um prefixozinho, balde, 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 um prefixozinho. Então, por exemplo, eu tenho uma função que me dá isso, dado o intervalo. Eu dou elementos que eu tenho que atualizar. Elementos que eu tenho que atualizar individualmente. E quais baldes eu tenho que atualizar como um todo, né? Isso já ia me ser o suficiente. E, geralmente, isso vai ser umas continhas com... Porque eu tenho meu n e meu x, né? Se eu quero variar meu x, é legal que o meu x esteja
declarado como uma constante no meu código. E aí os baldes vão ser... Eles vão ser múltiplos de n sobre x, certo? Então, o iésimo balde, sei lá, começando de 0, ele vai de n sobre xi até n sobre x e mais 1 menos 1, sei lá. Alguma coisa assim. Os baldes não precisam ser bonitinhos, né? Então, esse vai ser o intervalo de um certo balde. E aí, para eu saber para um elemento em que balde ele tá, eu divido por n sobre x, ou eu divido por x, depende se você está usando x como número de baldes ou tamanho de cada balde. Eu estou usando aqui como tamanho de cada balde. Então, para eu achar em que balde vai estar um elemento, eu divido por x. E aí, com isso, eu consigo fazer as operações, né? Eu consigo, por exemplo, tirar o ceiling do começo do intervalo aqui, dividido por x, para saber qual é o índice do balde do começo. Isso é x ou é n sobre x? Eu acho que é n sobre x. Mas note que eu tô me confundindo. É confuso. Eu geralmente só fico desenhando e vendo os valores. Mas tá. Então, eu vou pegar o ceiling aqui para ver qual que é o primeiro balde que começa. Aí eu sei que, tipo, se o primeiro balde ele vai estar em, sei lá, 7n sobre x. E aqui, eu sei que todo mundo que tá nesse intervalo aqui eu vou ter que lidar individualmente, né? E aí eu posso fazer uma conta de flor parecida para eu ver onde está o último balde. 9n sobre x, sei lá. E aí eu pego o fim desse último balde até o final e eu sei que esses elementos eu vou ter que lidar individualmente. E aí, para os caras do meio, aqui eu faço operações no balde. E aí, cada balde vai ter um índice, então você pode manter os índices de cada multiset. E, sei lá, você vai ter um array de multisets, por exemplo. E um outro array que vai estar indexado da mesma forma, falando quais são os modificadores de cada cara. E o array original, no qual é muito simples você transformar um cara no balde que ele tá, e dado um balde, você pegar os caras que tá lá. Mas aqui é tudo continha, então é tudo bem O de 1. Fez sentido? Isso varia de acordo com o problema que você vai estar, né? Dependendo do problema que você vai estar, as operações que você precisa fazer são diferentes. Mas, em geral, é meio que isso que você quer conseguir fazer. Dado um balde, saber o range de elementos que tá nele, e dado um elemento, saber em que balde que ele tá. Que vai ser só ficar dividindo e multiplicando por essas constantes aqui. Aí, agora, eu vou fazer um outro tipo de square root decomposition, completamente diferente, mas a ideia é parecida. Então, é o seguinte. Eu tenho uma árvore. Aqui, vamos ver o problema junto. Eu tenho uma árvore e eu vou ter todos os nós começam vermelho, certo? E aí, eu posso fazer dois tipos de query. Eu posso pintar um nó azul em vermelho e eu falar para cada... Qual é o nó vermelho mais próximo de algum outro, certo? Então, qual nó vermelho é mais próximo de um que ele vai me dar? Beleza? Então, no começo vai ser qualquer vizinho, né? Mas eu posso ir apagando os caras na mão. Então, the first node's been... não, tá, vai ter um nó... Tá, começa com um nó vermelho, todos são azuis, e aí eu posso ir pintando eles em vermelho. Então, o que vai estar acontecendo? No começo, o único nó que eu tenho que considerar... Tá, vamos ver primeiro o que isso quer dizer, né? É legal que eu tenho canetas azuis e vermelhas. Então, eu tenho aqui uma árvore. Sei lá. E no começo, todos nós são azuis, tirando um. Vamos supor aqui que é a raiz, por exemplo. É uma árvore, vai normal enraizar na raiz, né? Tá. Beleza, então eu tenho essa coisa aqui. Aí eu posso falar dois tipos de query. Eu posso falar, dado esse cara, qual é o nó vermelho mais próximo? Certo? Ou eu posso perguntar, ou eu posso falar, esse cara é vermelho agora. Beleza? Então, essas são duas approaches. Vamos falar duas soluções agora, e aí eu vou querer... Porque eu sempre sinto que square root decomposition também tem muito dessa vibe, assim, né? Você pega duas soluções muito ruins e você tenta pegar o meio termo entre elas. Então, vamos falar duas soluções péssimas, quer dizer,
duas soluções válidas, porém de complexidade subótima para esse problema. Uma das soluções, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu pinto um nó de vermelho, então eu calculei aqui, eu vou calcular para todo mundo. Vamos supor, eu vou usar esse balanceamento de query, tá? Então vamos supor que eu tenho pouquíssimas queries de pintar um nó de vermelho, tá bom? Mas tenho várias queries de perguntar qual que é o nó mais próximo. Várias queries. Então, o que eu posso fazer? Toda vez que eu pinto um nó de vermelho, o que é algo muito raro, eu vou fazer uma BFS, começando de todos os nós vermelhos, e com isso, eu consigo calcular para cada nó qual é a distância dele de nó vermelho, certo? Então, 0, 0, todo vizinho dessas duas aqui vai ser 1, 1, 1. E aí, 2, 2, 2, 2. E aqui, 3, 3. Certo? Eu faço uma BFS, começando de todos os nós vermelhos. E agora, eu tenho para todos os caras qual que é a distância dele mais curta até algum nó vermelho. Então, se eu achar uma query do outro tipo, que são as queries que eu tenho muito, eu vou conseguir responder isso super rápido, certo? Eu já tenho guardado. Aí, toda vez, tá certo. Toda vez que eu pintar o nó de vermelho, eu vou ter que fazer uma operação linear. Isso é demorado. Mas, toda vez que eu tiver uma outra query, super eficiente. Agora, eu vou falar de uma outra solução. Vamos pegar uma coisa quase que contrária, né? Vamos supor que eu tenho várias operações de ficar pintando um cara de vermelho. Então, fazer uma coisa dessas aí é inadmissível. Certo? Vamos supor que eu tenho várias operações de pintar um cara de vermelho. Mas eu consigo muito rapidamente, mas eu tenho poucas operações de perguntar, né, qual que é a menor distância até um nó vermelho. Então, o que eu posso fazer? Toda vez que eu pinto um nó de vermelho, eu só pinto esse nó de vermelho, não faço nada. Pinto nó de vermelho, beleza. Pintou o nó de vermelho, beleza. E aí, agora, se eu tenho uma operação de saber qual que é o nó vermelho mais próximo de alguém, eu só vejo, certo? Então, nesse caso, sei lá, eu podia fazer uma BFS começando aqui, tá bom? Eu faço uma BFS, ou DFS, né, porque é uma árvore. Eu faço uma DFS começando no nó que eu perguntei. Se eu perguntei desse nó. Aí eu acho distância para todos os nós vermelhos e, eventualmente, eu acho que esse é o nó vermelho mais próximo. Pronto. Acabou. Então, essa é uma outra solução, certo? Se eu tivesse muito de uma query e pouco da outra. Aí, agora, eu vou querer pegar uma solução que está entre essas duas. Então, como que eu vou fazer isso? E agora eu também que vou dar a solução também. Mas tá, eu tenho aqui a árvore. Tá. E aí eu começo com todo o nó azul menos a raiz. E eu vou fazer agora uma coisa diferente. Eu tenho aqui uma vermelha, certo? Tá, então, na verdade, na árvore no começo eu vou calcular a distância de todo mundo para o único nó vermelho que tem, né? Então, eu vou começar fazendo isso e aí eu tenho os valores. Então, aqui a distância é 0, aqui a distância é 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Beleza. E vamos supor que eu vou pintar um nó de vermelho. Um nó de vermelho. Aqui. Putz, mas eu pintei um nó de vermelho. Eu não vale a pena eu calcular toda a árvore para esse um nó vermelho. O que eu posso fazer é lembrar que eu pintei esse nó de vermelho. Então, falar, eu tenho aqui um novo nó vermelho. Novo nó vermelho. E aí, se eu quiser saber para algum vértice qualquer, qual que é a menor distância para algum nó vermelho, essa distância vai ser o mínimo entre o númerozinho que eu guardei e a distância entre o novo nó vermelho que eu fiz. Certo? Então, eu posso guardar os novos nós, desde que eu calculei esse valor para todo mundo na árvore, e aí eu posso ir iterando por eles. Então, e aqui eu consigo achar a distância rápida de dois caras usando LCA, né? Como a árvore em si é estática, é tranquilo eu falar para esse cara e esse cara, qual que é a distância deles, eu consigo fazer isso em log. Não acho que log aparece várias vezes, mas isso é só computação, né? Tá. Então, mesma coisa. Se eu pintar um outro nó de vermelho, então esse aqui eu pintei de vermelho,
Ele também é um novo outro nó vermelho. Agora, se eu acho a distância desse cara, vai ser a distância entre o número que ele está guardado, o mínimo entre o número que está guardado nele, e a distância para esse novo nó vermelho, e a distância para esse outro nó vermelho. Certo? Então, toda vez que eu adiciono um nó vermelho, eu vou ter que ficar iterando para ele na próxima vez que pegar a distância. O que é melhor se eu tenho poucos nós vermelhos, certo? Se eu tenho poucos nós vermelhos, esse algoritmo faz sentido. Só que aí, sei lá, pode chegar um ponto em que eu tenho vários nós vermelhos. Vários nós vermelhos novos. E aqui, ó, novo nó vermelho, novo nó vermelho. Nossa, tá aqui tudo novo nó vermelho, né? Agora, quando eu pergunto para um cara, eu tenho que pegar o mínimo de número que tá guardado, e um outro nó, e um outro nó, e um outro nó, e um outro nó. Isso é custoso, isso é caro, isso não é legal, isso me deixa triste, isso é lento. Então, o que eu vou fazer? Ó, sacanagem isso. Tem nó vermelho demais. Eu vou recalcular a distância para todo mundo. Ok? Então, para tudo, eu vou apagar essa minha lista de novos nós vermelhos e eu vou refazer aquela BFS para todo mundo. Então, eu vou atualizar os números que estão guardados. Aí agora, né? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 1, e aqui é 1. E aqui é 2, e aqui é 2. Certo? Eu refiz. E agora, a minha operação é rápida de novo. Eu paguei um custo linear, mas eu me livrei dessa coisa lenta que está vendo em toda a operação. E agora vai ficar rápido de novo. Tá, qual que é o cara mais fácil aqui? Ah, só vejo meu valor. Tá, e agora? Eu mudei mais um nó vermelho. O que eu faço? Ah, eu guardo ele na minha nova lista de novos nós vermelhos. Que agora só tem esse cara. Então ainda é rápido, porque eu só preciso... Nossa, demorou para escrever essa palavra. Então ainda é rápido, porque agora eu só preciso ver o valor que ele está aqui, que conta por todos os nós vermelhos que eu adicionei faz tempo, e o único novo nó vermelho. E eu continuo fazendo isso. Eu tenho novos nós vermelhos. Aí quando eu tenho muito nó vermelho que tá pagando, agora tá pesando na minha complexidade, tá demorando muito, eu vou, pago o custo linear, limpo isso tudo e começo de novo. Então, eu vou colocar agora a minha constante. Onde vai ser minha constante? Eu vou falar que quando eu tenho x nós vermelhos, eu vou e recalculo tudo, beleza? Essa vai ser a minha constante. Então, qual que vai ser a minha complexidade? Bom, primeiramente, eu vou ter o quê? NQ, né? Nesse caso, N e M. É o número de nós e o número de queries, tá? Então, N é o número de nós e M é o número de queries. Eu prefiro NQ, mas tudo bem. Queries. Beleza. Então, qual vai ser o custo de cada coisa? Primeiro, quantas vezes eu vou ter que recalcular a árvore toda? Que tem o custo N, né? Então, eu vou pagar esse custo de N, N sobre X vezes. E X vai ser, tipo, o delay, né? Sei lá, delay. Quanto tempo até eu calcular a árvore toda? Bom, se cada vez que eu acumulo X vértices, eu recalcular a árvore toda, isso vai acontecer no máximo N sobre X vezes. Beleza? Então, eu tenho aqui um N vezes N sobre X. Mas, eu tenho o número de queries, então, quanto que eu vou pagar para cada query? E nota que isso é meio grosso, né? Porque as queries vão ficando mais pesadas. Não faz sentido eu assumir que toda query vai ser o mais pesado possível. Essa vai ser a query, tipo, logo antes de eu recalcular. Então, mas pior caso, né? Uma query, ela vai ser custo X. Quer dizer, X log de N. Porque para cada cara que está na minha fila de nós vermelhos novos, eu vou ter que fazer uma query de distância mínima usando LCA, log de N. Beleza? Então, essa é a minha complexidade. Eu acho que nesse problema M é meio parecido com... M é igual a N, né? Então,
m é igual a n, que é igual a 10 à quinta. E, de novo, eu tenho um negócio, então, que é tipo O de n vezes n sobre x mais x log de n. Que tem aquela cara de n sobre x mais x que eu tinha falado. Que de vez em quando tem log de um lado, de vez em quando tem log de outro. Mas se eu, por exemplo, usar aqui x igual a raiz de n, isso vai ficar raiz de n mais raiz de n log n. E no final tem aquela mesma complexidade de n raiz de n log n. O que para 10 à quinta passa, mas é difícil. E, de novo, por que eu tenho um log de n nesse lado do termo? Pode ser que faça sentido o x ser menor, né? Porque eu quero compensar esse log desse lado. Eu quero basicamente que esses dois caras sejam o mais parecidos possíveis, como termos inteiros. Não é sempre exatamente isso, mas isso é meio que uma regrinha, se você não quiser ter muito trabalho. Tenta igualar esses dois lados. Então, se eu tivesse, tipo, n sobre x igual a x... daqui eu tenho que x é igual a raiz de n, certo? E se eu tiver n sobre x é igual a x log de n... Tá, e é mais difícil, tem que fazer uma conta. Mas como n vai ser uma constante, eu vou ter que, tipo... Eu vou conseguir fazer essa conta, né? Vai dar, tipo... Sei lá... Aqui vai ser 1000, e aí... Log de 1000, 248, 16... 248, 16, 32, 64, 28... 500, 1000. Tá, 10. Então, 100 sobre x é igual a... x vezes 10, e aí você consegue fazer a conta. Acho que x vai ser 10 nesse caso. X vai ser 10, x vai ser 10 nesse caso. Então, tipo... Né? Só que também tem o fato de que, como eu falei, esse aqui é o custo assumindo que toda query eu vou pagar o custo máximo. Isso não é verdade, isso vai ser só para query mais pesada. As queries em média vão ser muito mais leves do que isso. Então, enfim, tem que ficar brincando com isso. A parte chata do square root é saber qual é o valor de raiz de n. Que não é raiz de n, geralmente. Mas essa complexidade passa para 10 à quinta mais ou menos ok. E é bem fácil de implementar, né? Tipo, para um problema que parece tão complexo, isso é bem fácil de implementar. Você tem que saber fazer uma BFS e você tem que saber fazer query de distância numa árvore, que é LCA. Uma aplicação bem straightforward de LCA. Então, olha só, um problema difícil, que era um E do CF. E a implementação é bem simples. Esse é bem mais fácil de codar que o outro, eu diria. Porque Square Root está mais ideologicamente do que na própria decomposição do array. Agora eu vou falar de um outro tipo de square root. Eu vou ver o problema com vocês. Eu tenho vários sacos de arroz. Então, eu vou ter aqui, tipo, 10, 5, 2, 4, 11. Esse é o peso de cada saco de arroz. E eu vou ter queries. Uma query vai ser do formato LRXM. Eu quero saber quantos elementos tem, quantos is tem, tá? O que vamos supor que esse é o array A, vai. Quantos elementos i tem, tal que A e módulo AI módulo M é igual a X. Então, para os caras nesse intervalo, eu quero saber quantos valores módulo M são exatamente igual a X. Beleza? Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu só vou transformar essa query. É tudo estático, né? Eu não tenho update. Isso é bem legal. Eu não tenho update. Então, eu vou só transformar esse problema para calcular isso para um certo prefixo, beleza? Eu vou ter várias queries de prefixo. E aí, quanto que vai ser o valor para LR? Vai ser o valor com o prefixo em R menos o valor com o prefixo em L, tá bom? Então, eu vou só assumir que todas as queries são de prefixo e eu vou ficar calculando para cada prefixo quais são todos esses valores. Tá bom? Uma transformação simples. Eu vou ter que reordenar as queries, transformar isso em bando de query de prefixo, calcular os resultados e depois eu pego o resultado da query original. Eu vou fazer tudo offline. Beleza? Tudo offline. Mas tá. E vamos ver certinho isso aqui, né? Aí,
módulo M é igual a X. Tá. O que acontece se M for pequeno? Vamos supor que o M é pequeno. Vamos supor que o M vai até 1000, vai. Se o M é pequeno, eu posso só brutar, né? Eu posso guardar, por exemplo, à medida que eu vou passando aqui para cada prefixo, eu guardo em um certo array, então o valor de... Eu vou ter uma matriz, né? Uma matriz 1000 por 1000. Cada vez que eu passo por um cara, para todo cara de 0 a 1000, para todo cara de 0 a... 1, né? Porque eu tô tirando o módulo, mas enfim. De todo cara de 1 a 1000, eu dou valor para K de I a 1000, eu faço o valor K A I módulo K mais. Beleza? Então, o valor vai ser uma matriz indexada por o meu M e o meu X, falando quantos caras que já passou módulo M são igual a X. Certo? Eu calculei para um prefixo, e aí no final desse prefixo eu pergunto, quantos caras nesse prefixo módulo M são igual a X? Bom, se o meu M for pequeno, eu posso só calcular. Beleza? Porque o módulo M garante que a resposta é menor do que M e o M é pequeno. Porque, né, algum módulo M sempre vai ser menor do que M. Beleza, então se o meu M for pequeno, eu fico feliz. Tá, mas nem sempre o M é pequeno, né? Eu falei que o M vai até 5 vezes 10 a quarta mais 1, por algum motivo. M vai até 5 vezes 10 a quarta mais 1. Então, putz, mas se o M for igual a 1000... for maior do que 1000, eu tô triste. Outra coisa, uma coisa bem importante que eu esqueci de mencionar, é que os números do array em si vão até 5 vezes 10 a quarta mais 1 também. Então, foi uma pergunta rápida sobre o problema anterior, sobre a fazer BFS, a gente tem que fazer uma para cada um dos vermelhos. Não, dá para fazer a BFS paralela. Então, como que funciona? Se você quer fazer uma BFS e você tem vários nós que contam no começo, você não precisa fazer N BFS e tirar o mínimo. O que você faz é que na fila inicial, em vez de colocar um nó só, que é o nó que está começando, você coloca todos os nós que você está começando. E você coloca a distância deles todos como 0. Então, é quase como se você estivesse começando a BFS um passo depois. Imagina que eu crio mais um nó e eu ligo ele em todos os caras que são vermelhos. E aí eu começo desse nó. Você concorda que agora tem uma BFS linear que calcula a distância para os nós vermelhos? Porque é o nó inicial, a distância não é que eu liguei menos 1, né? Então eu meio que faço isso artificialmente. É só na fila eu colocar todos os nós vermelhos, marcar eles como visitados, colocar a distância 0, e aí eu vou pegar a distância, todo mundo que está a distância 1 de qualquer nó vermelho, depois todo mundo que está a distância 2 de qualquer nó vermelho, porque todos os meus nós vermelhos são o nó inicial. Eu acho que chama BFS paralela isso. Mas dá pra fazer linear, não importa quantos nós você começa. É bem legal, bem bonitinho. Mas tá. Vamos supor que o meu M é grande. E nota que o cara desse, ele vai só até... Vamos falar que ele vai até 10 a sexta. Vai. É mais do que o problema fala, mas tudo bem. Só pra dar pra entender a vibe. Se o M é maior do que 1000, eu sei... E eu tenho M e o X, né? Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, que K módulo 1000 é igual a 12. Quais são os possíveis valores de K? 12. 1000 e 12. 2000 e 12. Os valores de K que dão a resposta que eu dou, eles estão mal separados. Quantos valores de K que tem da resposta que eu dou? Existem esse valor aqui, né? Então, valor máximo, eu vou colocar a max aqui. A max sobre M. Esses são os valores possíveis que eu tenho valor, que eu quero. Eu começo com X, né? Então, os valores que vai ter, o valor que eu quero vai ser X, vai ser X mais M, vai ser X mais 2M.
esses são todos os valores que módulo m dá um x. E se o meu m for grande, isso aqui vai bem rapidinho chegar no meu n a máximo, e eu não tenho que perguntar mais. Então, aqui, se o meu m for grande, eu posso só, sei lá, vamos supor, eu tô fazendo esse negócio de prefixo, né? À medida que eu vou fazer o negócio de prefixo, eu vou adicionando naquela tabela para os m's pequenos, e eu também vou guardar no map quantas vezes cada valor aparece. Ah, 10 apareceu uma vez, 5 apareceu uma vez, 2 apareceu uma vez, tirar outro 2, 2 apareceu 2 vezes. E aí, para fazer essa query de prefixo, eu posso só ver para os 1000 valores. Então, eu vejo, porque, né, 10 a sexta sobre 1000 dá... Ah, não, por isso que é 10 a quinta. Não, pera. Não é, 10 a sexta dividido por 1000 é 1000. Tá. 10 a sexta dividido por 1000 dá 1000, tá bom. Então, eu vou ver para esses 1000 valores qual que é o... Quantas vezes cada vez apareceu. Ah, x apareceu quantas vezes? X mais m apareceu quantas vezes? X mais 2m apareceu quantas vezes? E aí eu tenho essas n max, a max, sobre m queries em um map, que eu só vejo quantas vezes que um valor dado apareceu. E como esse meu m é grande, isso vai ser poucas vezes. Então, essa é uma outra maneira que pode aparecer. Vamos agora analisar a complexidade. Eu tenho que fazer todo esse negócio das queries, né? Então, deixa eu ver só os valores, porque aqui é tudo chato, né? O n vai até 5 vezes 10 a quarta. Mas n é um número de caras. Q é o número de queries. Eu vou falar que n max é o maior valor possível para um cara no array. É igual a maior valor. Não, maior valor. Que é o maior valor de m também. E eu vou falar que x é o cutoff do meu m pequeno, né? Então, x é o cutoff do m. Ou seja, se m for menor que x, eu falo que o m é pequeno. E se o m for maior que x, eu falo que o m é grande. Então, qual que vai ser a complexidade? Bom, eu vou adicionando todo mundo no array daquele jeito, né? Então, para cada n, para cada cara até x, eu vou ter que dar um mais no array. Então, para cada n, para cada cara até x, eu dou mais no array. Então, n x só, na real, tá bom? E aí, para cada query que eu vou chegar, se o m for grande, e aí, se eu chego numa query, né, ficar O de 1, uma query pequena ficar O de 1. Então, sei lá, que é a complexidade de todas as queries para uma query pequena. Agora, se a query for grande, eu tenho que passar por todos os caras Então, para cada query grande, eu faço um nmax sobre x, que é o número de caras que eu vou ter que checar o valor, e eu checo isso num map, né? Então vai dar log de n. Isso. Então essa fica a minha complexidade. E aí eu posso plugar aqui os valores, né? Se eu ver os valores do problema, eu tenho aqui Q, N, Nmax, aqui é tudo igual. Então vai ficar basicamente Nx mais N mais N sobre X log de N, que vai ser igual a N vezes X mais N sobre X log de N. Nota que tá dando muito log de N aqui desse lado, né? Mas tá. Então vai ficar essa minha complexidade. O disso, né? E aí, X mais N sobre X log de N, tem aquela carinha que eu falei de square root decomposition, X mais N sobre X. Supondo que eu uso X igual a raiz de N, isso vai ficar, de novo, N raiz de N log de N. Beleza? O que nesse caso é ainda mais tranquilo, porque é 5 vezes 10 a quarta, né? Nem 10 a quinta. Então, passa de boa. Deu para entender a solução desse problema? E, tipo, parece um jeito completamente diferente, né? E a implementação, nesse caso, da parte que se refere ao square root é muito fácil. A única diferença é que você teve que resolver 2 problemas em um. Então, é bem legal isso. E geralmente até pro valor de raiz, né? Se você tá vendo um problema e você não sabe resolver muito bem,
Mas você fala, putz, é legal. Esse é o pensamento que você quer ter. Ah, e se fosse pequeno? E se fosse grande? Porque se você sabe resolver para m menor que 1000 e você sabe resolver ele para maior que 1000, você sabe resolver para qualquer m. E geralmente nesse negócio de módulo, que você pode ficar pulando os caras, aparece bem... Essa é uma cara bem típica de um problema que essa seria a solução. Mas é legal poder fazer esse tipo de pergunta. O que deu para entender desses 3 problemas, eu acho, é que, tipo, não tem muito uma receita. Square Root, como eu falei, é a arte de pensar nesse tipo de solução para esse tipo de problema. Mas é muito difícil você ter um negócio bonitinho. É muito difícil você ter um negócio... não é fixo. Você só tem que pensar, putz, eu consigo ter uma técnica dessa? Eu consigo separar em 2 soluções diferentes? Eu consigo tentar quebrar esse problema de uma forma? É só uma maneira específica que você tem que pensar em como quebrar um problema. É tipo busca binária na resposta, sabe? Os problemas de busca binária na resposta são todos diferentes. Mas você, o que você tem que saber, sabendo busca binária na resposta, é olhar para o problema e falar, será que é busca binária na resposta? Então, tipo, essa é a graça. Uma coisa que eu vou falar antes de falar de Rô é que uma coisa importante de vocês saberem é quando você quer dividir um array em balde de tamanho square root, é muito possível que dê para resolver com segue. Essa técnica de dividir o array em baldes de square root, de vez em quando não dá para resolver com segue, beleza? Quando tem as operações mais específicas, mas é muito normal você poder resolver com segue. É muito provável que você possa resolver com segue. Porque é quase que como se dividir os arrays em baldes de square root fosse uma segue de profundidade 1, né? Uma segue, eu tenho os caras todos dividindo em 2, e na segue agora é como se eu tivesse um cara e eu divido em a raiz de caras tamanho de raiz. Então é uma segue de baixa profundidade, quase. E aí você itera pelos caras e tal. Mas muito, muito provável que você possa resolver com segue. E segue é mais rápido. Tanto que muitos problemas que você vai ver de que são de square root decomposition, você vai ver de ZY e Fibonacci numbers, que é um problema super legal, dá pra resolver com segue tree. É só que, tipo, às vezes é mais fácil resolver com square root. Mas eu tomaria muito cuidado, porque square root é bem menos eficiente. A diferença entre n log e n raiz é gigante. Mesmo se for só n raiz, ou nem um n raiz log. Porque quando é n raiz log, tu tá chegando quase no n quadrado, sabe? É um n ao quadrado bom, sei lá. Então, fica de olho, toma cuidado. Essa técnica tem uma complexidade meio feia aí. Então, toma cuidado. Porque sempre vai ser tight, quase sempre vai ser tight. Não tem como você fazer um problema n raiz de n log, que uma solução muito ruim, n raiz de n log, passa, e uma solução n ao quadrado muito boa não passa. Isso é muito difícil, como setter, assim. Então, os caras vão pegar pesado. Beleza. O que eu vou falar agora é Mo. Mo é uma técnica de square root decomposition, só que ela é tão específica que a gente deu nome para ela. A vibe é parecida, só que ela é bem mais específica. Então, o que é Mo? Mo é um jeito de ordenar queries tal que em problemas que eu consigo transformar uma query em outra muito fácil, Mo é bom. Então, o que eu tenho que fazer para fazer Mo? Vamos supor que eu tenho um problema que eu tenho várias queries LR, beleza? E o jeito que eu li, que é Mo, que não é exatamente como eu considero isso, mas tudo bem. O jeito que eu li de Mo é que se a query LRI pode ser transformada, a resposta da query LRI pode ser transformada na query LJ, RJ em O de LJ menos LI mais RJ menos RI, você pode usar Mo. Foi assim que eu já li isso, certo? Então, se eu tenho duas queries, eu posso transformar uma na outra bem fácil, eu posso usar Mo. Beleza? E isso é verdade. Isso é
suficiente. Só que é um pouquinho mais fraco, é um pouquinho mais forte do que isso. Eu não preciso ter exatamente isso. E para falar de Mo, eu vou falar de uma estrutura de dado. Eu vou só mencionar ela, tá? E calma, como assim transformar uma query na outra? Tá bom. Por exemplo, você tem uma query de soma, certo? Eu quero saber a soma no intervalo. Então, sei lá, você tem uma query LI, RI, eu consigo transformar ela em LI, RI mais 1, somando A de I mais 1, né? Sei lá. A de RI mais 1. Então, se eu adiciono o elemento do final, agora tem a query para um valor atualizado aqui. Analogamente, se eu subtrair o cara que está em ARI, agora eu tenho a query de LI até R e menos 1. Então, eu consigo, a partir da resposta dessa query, nessa complexidade, eu consigo ter a resposta dessa query. Tipo, eu consigo, dada a resposta de uma query, eu consigo fazer aqui umas operaçõezinhas e agora tem a resposta da outra query. Essa é a vibe. E eu vou dar aqui, eu vou só falar de um problema que eu acho que, tipo, ele é tão minimal, ele pede exatamente o que você quer. Vocês conhecem Union Find, certo? Eu tenho elementos e eu posso colocar eles no mesmo grupinho, beleza? E agora 3 e 4 no mesmo grupinho. Se eu falar que 2 e 3 são no mesmo grupinho, 2 e 4 também estão no mesmo grupinho. Eu consigo juntar grupos de elementos. Isso aí não faz. Tá, mas isso aí não faz. Eu posso juntar grupinhos de elementos e posso ver se 2 elementos estão no mesmo grupinho. Basicamente isso. O Union Find retroativo é a mesma coisa, só que eu consigo apagar as últimas operações que eu fiz. Então, eu consigo falar... é como se eu tivesse quase uma pilha de operações, entendeu? E eu posso, tipo, voltar no tempo e falar... sabe aquela última operação que eu fiz? Esquece. Sabe a outra última operação que eu fiz? Esquece. Eu só consigo fazer isso com a última operação. Eu consigo pegar a última operação e falar... esquece. E aí, quando eu esqueço a última operação, a nova última operação é a penúltima operação. Então, eu consigo ficar apagando, assim. Né? Eu consigo, tipo, voltar no tempo. Eu não consigo pegar... Não é, tipo, uma estrutura persistente, em que eu consigo pegar uma resposta passada, porque eu tenho que realmente desfazer aquelas operações. Se eu quiser voltar pro presente, eu tenho que fazer as operações de novo. Mas eu consigo só ficar apagando as últimas operações. E Union Find retroativo. Tá, então isso aí não faz retroativo. Dado que a estrutura existe e que eu consigo fazer essas duas operações eficientemente, eu acho que daí juntar é log e voltar é odd 1. Eu não sei, eu sei que ela é bem boa. Eu vou te dar o seguinte problema. Dado um array, e cada posição desse array é uma aresta. Então, eu tô ligando aqui elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 7, 2, 3, 1, 2, 7, 1, 2. Sei lá. Beleza, eu te dou um array de arestas, tá bom? E aí, a query que eu vou fazer é de L a R, quantas componentes tem? Quantas componentes que tem de L a R. Ok? E aí, e uma coisa legal de vocês saberem também de Union Find é que só fazendo Union Find eu consigo saber qual é o número de componentes. Tá bom? Porque se eu juntar dois caras de componente, eu checo a componente dos dois caras que eu tô juntando. Se elas forem distintas, diminui no número de componentes, certo? E voltando, dá pra fazer uma coisa parecida. Então, eu consigo ver qual é o número de componentes no Union Find retroativo. Eu consigo ficar mantendo esse valor. Tá? Então, o que é Mo? Mo é um jeito de reorganizar as queries para eu conseguir responder elas de uma maneira eficiente quando eu tenho uma query que suporta esse tipo de operação aqui. E
Uma coisa importante de saber de Mo é que Mo é inerentemente offline. Eu vou ter que mudar a ordem das queries e responder as queries numa ordem específica. Então, se é um problema online, é um problema que tem aquele negócio em que você fake online, que você gera a próxima query da última, a resposta da última query, não rola usar Mo, não dá para usar Mo, tá? Então, isso é Mo. Vamos ver como que eu faria isso. O negócio de Mo é que eu quero agrupar queries que começam perto uma da outra. Então, vamos supor nesse caso aqui, eu vou pegar todas as queries que começam nesse comecinho aqui. Beleza? E aqui eu vou ter essa query. Eu vou ter essa query. E eu vou ter essa query. Eu tenho essas... esse é o range da qual elas podem começar, né? Deixa eu colocar de outra cor. Então, eu tenho essas 3 queries aqui, beleza? Que começam nesse range. O que eu vou fazer é que eu vou ordenar elas por onde elas acabam. Então, aqui, né? Eu tenho aqui esse comecinho da query. E aí elas acabam. Então, vai ter primeiro essa, depois essa e depois essa. E qual que é o ponto de Mo? Essa parte de trás, ela vai ser razoavelmente curtinha. Então, o que eu vou fazer é como se eu esquecesse isso. Eu vou calculando a query dessa parte da direita. Eu vou calculando esse sufixo de queries, né? Eu vou calculando o sufixo dessas queries nessa ordem. E aí, toda vez que eu quero efetivamente responder a query, eu calculo isso aqui rapidão e apago depois. Ok? Então, como que isso ia aparecer? Tá, eu tenho o meu grafo e o meu grafo, ele tá todo bagunçado, né? E aí, eu vou adicionar os caras que estão aqui. Então, eu vou adicionar esses 5, 6 aqui na minha estrutura Union Find. Ok? E aí, eu vou adicionar os caras que estão aqui para trás. Eu vou adicionar esses 3 caras. Pego a minha resposta e eu apago eles. Então, como que vai ser o negócio que está no meu Mo, né? Tipo, qual que vai ser a query que eu estou tendo a resposta? Primeiro, eu vou pegar isso aqui. Aí, eu vou adicionar isso. Responder essa query. E apagar isso aqui. Tá bom? Aí, eu vou continuar adicionando caras aqui. Mas nota que eu já coloquei esse 1. Então, eu não preciso colocar esse aqui de novo. Agora, eu vou colocar esse próximo cara, 1, 4. Agora, eu vou colocar esse 7, 2. Tá. Agora, eu tenho o sufixo dessa query aqui. Eu vou adicionar esse cara rapidão. Responder essa query, porque agora tá igual. E aí, eu vou apagar esse cara aqui de volta. Beleza? E agora, eu posso continuar adicionando. Eu vou adicionar mais esse cara. Mais esse cara. E agora, eu tenho o sufixo desse carinha aqui. Beleza? Agora, eu vou adicionar esses 2 caras aqui rapidão. Responder essa query. E voltar. Então, o que vocês podem perceber aqui em termos de complexidade? Se essa parte é curtinha e essa parte é grande, cada cara dessa parte eu só adicionei uma vez. Eu não fiquei recalculando essa parte longa. Eu recalculei essa parte pequena várias vezes, mas eu não fiquei recalculando essa parte longa. Então, vamos supor que aqui tem um tamanho... Vamos lá. Primeiro, deu para entender o que eu fiz? Deu para entender esse processo de eu vou continuando expandindo de um lado e essa partezinha de trás eu vou só ajeita, vê a resposta e desfaz. Ajeita, vê a resposta e desfaz. Nota também que ela cabe muito bem no Unified retroativo, porque eu posso retroativar essa parte do prefixo que eu vou colocando, né? Eu faço e desfaço, faço e desfaço. Isso não poderia ser N ao quadrado. Sim. Agora eu vou só falar de como vai funcionar a complexidade disso. Mas poderia. Poderia ser N ao quadrado, mas vamos ver para que valores que eu estou fazendo isso. Vamos supor que aqui tem tamanho X. Beleza? Isso aqui tem tamanho X. Isso aqui pode ser bem grande. Eu vou falar que o máximo tamanho disso aqui vai ser N, vai ser gigante. Pode ser qualquer tamanho. E eu tenho que queries. Ok?
qual vai ser a complexidade de resolver essas Q-queries? A complexidade para resolver essas Q-queries vai ser... Bom, para todas as queries, eu tenho no máximo um N que soma aqui, certo? Porque eu vou adicionando os caras um a um. E eu nunca vou apagar um cara daqui e adicionar ele de novo. Então, para todas essas Q-queries, eu tenho aqui um N. Mais tudo que eu recalculei aqui no começo. E aqui vai ser um QX. Ok? Fica N amortizado. Essa parte da direita fica N amortizado. E essa parte da esquerda eu tenho que ficar calculando. Então, a minha complexidade vai ser um NQX. Beleza? Então, vamos ver... Vamos ver como que isso fica, na verdade, para uma array inteira, né? Porque aqui eu fingi que eu fiz para todas as queries que estão nesse comecinho. Mas, na verdade, as queries vão todas estar distribuídas ao longo de um array. Vamos dividir, então... Vamos supor, então, que eu divido meu array em baldezinhos de tamanho X. E eu processo para cada... E aí eu processo cada grupinho de queries que está no mesmo balde de uma vez só. Quanto que fica a complexidade disso? Bom, primeiramente, para cada balde que eu tenho, eu vou ter que pagar aquele N, né? Para queries. Na verdade, vai ser menos, porque esse balde aqui, se eu tenho que, tipo, 4x é igual a N, aqui eu vou pagar 3x, aqui eu vou pagar 2x, aqui eu vou pagar x. N é jogando para cima, mas análise de complexidade a gente joga para cima. Então, N sobre x, para cada N sobre x, eu vou pagar N. Certo? Para cada balde, eu vou pagar toda essa parte da frente que eu potencialmente vou ter que adicionar os elementos. E para cada query, eu vou ter que calcular individualmente o comecinho dela, que vai ter uma complexidade no máximo x. Então, essa fica a complexidade de eu responder todas as queries. Por quê? Eu estou reciclando esses sufixos para cada baldinho, mas cada query, o começo dela eu calculo independentemente. Nota que se o balde for muito pequeno, eu vou ter que fazer isso muitas vezes. Eu vou ter essa parte da frente, eu estou calculando muitas vezes. Então fica lento. Se o meu balde for muito grande, cada query eu vou ter que pagar um negócio muito grande, certo? Só para mostrar o que está acontecendo aqui, né? Se Q é igual a N, o que é bem comum, se não for, você tem que fazer a conta com mais cuidado, mas se Q é igual a N, isso aqui fica N vezes x mais N sobre x, o que a gente é aquela complexidade que a gente lembra. Então, se x for raiz de N, isso aqui fica N raiz de N de complexidade. E isso é Mo. E por isso que ela é meio confuso, né? Eu estou fazendo square root decomposition nas queries em relação à posição delas do array, e aí eu ordeno pelo final, mas eu agrupo pelo começo. É bem confuso. Pode explicar mais uma vez? Claro. Então, eu vou fazer um exemplo mais completo, então. Então, vamos supor que eu tenho um array. Eu vou fazer Mo aqui para um array de soma, tá? Ok? E aí aqui eu vou colocar valores de elementos. 2, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 8, 9, 2, 6. E aí eu vou ter algumas queries. Deixa eu colocar aqui a posição dos arrays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Aí eu vou colocar aqui algumas queries. 1, 3, 2, 4, 5, 9, 1, 8, 5, 8. Tá. E 1, 7, sei lá. E 2, 3, 7. Tá. Então, esse é meu input, né? A primeira coisa que eu vou fazer é agrupar as queries que começam no mesmo balde. Então, primeiro eu vou dividir o array aqui em baldes de tamanho raiz. Nesse caso, eu tenho 9 posições, a raiz é 3. Eu tenho 3 baldes, esse é o balde 1. Balde 1. Esse é o balde 2. E esse é o balde 3.
Então, vamos primeiro colocar todas as queries que começam no balde 1. Essas queries vai ser 1, 3, 2, 4, 1, 8 e 3, 7. Ok? E deixa eu cruzar elas aqui, né? Beleza. Agora, o que eu vou fazer é ordená-las por final. Elas já estão ordenadas por final aqui. Ok? A primeira coisa, acho que uma coisa de código também, nota que a query 1.3, ela tá completamente contida dentro desse balde, né? Então, eu consigo calcular ela com raiz de n. Quando uma query está inteiramente contida, bora esquecer dela aqui. Bora só calcular ela em raiz de n e seguir em frente. Mas a gente, na verdade, nesse caso nem precisa, né? Porque ela tá bem no finalzinho, mas tá. Eu ordenei elas por final. Aqui, pelo 3. Então, agora, a minha query... A query que eu tô mantendo, ela começa e termina aqui entre o 3 e o 4, ok? Ela é uma query de tamanho 0, que começa e termina no 3 e 4. Então, eu cheguei no final dela, que é 3. A query que eu tô calculando, ela termina no 3 aqui. E começa no 3. Eu cheguei aqui e eu vou colocar os elementos de atrás. Então, eu tenho agora a query 3, 3, que tem valor 3. E eu vou ter que adicionar esse elemento de trás. Então, eu adiciono 2 e 1, que vai somar mais 7 aqui. Então, isso aqui mais 5, 8. Mais 2 vai dar 10. Mais 2 vai dar 10. E quando eu tenho 10, eu estou adicionando aqui para trás, né? Então, esse 3 virou 2. E esse 2 virou 1. Agora, eu tenho que essa query que eu estou mantendo é do intervalo 1, 3 e tem valor 10. Então, eu consigo responder aqui para a minha query 1, 3, que a resposta dela é 10. Ok? Agora, eu vou voltar aqui para o começo. Então, eu vou voltar para o 2, eu tiro 2, fica 8. Voltar para o 3, eu tiro 5, fica 3. Então, aqui, de novo, eu tenho 3, 3, que tem valor 3. Agora, o 4, ele tá mais para frente, né? O 4 vai tá mais para frente. A próxima query termina um pouco para depois. Então, eu vou adicionar o elemento 4. Isso aqui vira a 3, 4, que tem soma 4. Agora, eu cheguei no final dessa query aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para achar o valor no final. Então, eu vou adicionar o 2 aqui, para ela virar 2, 4. E eu somo 5, então aqui eu tenho o valor 9. A query que eu estou mantendo é igual a essa query. Eu posso responder ela e ela tem valor 9. Agora, eu apago o 2 para eu voltar para o começo 3 que eu estou usando, né? Porque eu sei que toda query que está nesse intervalo tem esse carinha 3. Eu vou para o 3, 4. Aqui volta a ser 3. Desculpa, volta a ser 4. E eu vou continuando avançando essa parte da frente. Então, o 4 vai virar 3, 5. E aqui eu somo 4, então vai virar 8. Não tem nenhum cara que termine em 5 aqui. 3, 6. Somo 8, vira 16. Não tem nenhum cara que termine em 6. 3, 7. Somo 9, vira 25. Eu tenho esse cara que termina em 7, 3, 7. Ele começa em 3, eu nem preciso adicionar os caras de trás, né? Eu tenho 3, 7 aqui, o valor para o 3, 7 é 25. Ok? Agora eu não preciso pagar, né? Porque eu não coloquei ninguém. Mas aí eu coloco para o 3, 8. Mais 2 aqui fica 27. E eu tenho outro cara que acaba em 8. Então eu vou adicionar a partezinha de trás. 2. Mais 5, vira 32. 2 mais 1. Quer dizer, mais o elemento 1, que são a 2, tem o 34. E agora eu tenho a query 1, 8, que aqui vai ter valor 34. Então, o que vocês podem perceber disso esses elementos daqui eu só adicionei uma vez, e essa parte aqui eu fiquei adicionando e tirando, adicionando e tirando, adicionando e tirando. Então, para cada query, eu posso ter calculado, no máximo, o tamanho do balde B1, mas cada cara nesse sufixo, que é o cara grande, eu só adicionei uma vez. Para cada balde, eu só adiciono cada cara fora do balde uma vez. Mas deu para entender? Acho que pensamento em tipo, o que você precisa ter para conseguir resolver Mo.
É muito normal você ter essas queries que eu não consigo fazer uma query em range direito, sabe? Então, o Mo é muito... O Mo é muito bonito nesses casos. Ou é uma estrutura muito pesada de se manter. Tipo um Union Find, eu não consigo manter um Union Find inteiro para cada nó da seg e aí juntar dois junções de arestas, isso é difícil. Então, o Mo é legal porque... Ou até é bem normal aparecer em Mo coisas que, tipo, eu vou adicionando elementos, eu quero saber quantos elementos distintos tem, ou eu tenho alguma propriedade mais específica, em que é fácil colocar um carinha e é fácil eu tirar carinhas. Mas é difícil de eu saber os caras no range. Eu só consigo... Mo é para essas queries que eu só consigo realmente mudar elas um pouco. É muito difícil eu conseguir a query de um range. Mas é fácil mudar elas bem pouquinho. Porque o Mo, ele só depende de eu conseguir inserir um cara numa query. Eu sempre tô movendo de um, né? Eu sempre tô movendo de um. Então, eu inseri um cara numa query e eu tirar um cara de uma query. É isso que, tipo, Mo deixa você fazer. Queries que você não consegue em um range, calcular de uma vez, mas eu consigo. Ou você não consegue juntar dois resultados. Isso é uma dica gigante de Mo. Se eu tenho por dois ranges, porque segue, você precisa ter. Eu tenho resposta para direita e resposta para esquerda, eu consigo a resposta dos dois. E isso é segue, né? Segue é. Eu tenho a resposta para dois intervalinhos, eu consigo resolver a resposta em intervalão. Se eu não consigo fazer isso e eu ainda tô te dando query, é muito provável que seja Mo. Até que nessas técnicas aguentam mais ou menos 10 a quinta, 10 a quinta, por aí. Depende se você tá fazendo N raiz ou N raiz log, mas 10 a quinta. Se for para dar uma resposta categórica, geralmente a dica de que dá para fazer square root é 10 a quinta. 10 você já ficaria desconfortável, e se for uma coisa que tem o log, seja mais pesado, talvez até menos. Esse problema que eu falei das queries aí, do KI sobre M, ele era 5 vezes 10 a quarta. Então talvez ele dê até um pouco de espaço. Uma coisa normal que eles fazem para não permitir que você faça N ao quadrado é deixar um 10 a quinta, ou até um 5 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta, mas deixar o tempo maior. Porque para exatamente um segundo fica meio tight, N raiz ruim pode ficar meio parecido demais com N ao quadrado, mas quando vai aumentando, né? N raiz N diminui. N raiz de N fica menos mais devagar do que N ao quadrado. Então, ele escala melhor, só que nem sempre o limite de um segundo permite que você faça essa escala muito bem. Então, é bem normal em problemas de raiz de N o N ser razoavelmente grande, uma coisa que não passa em um segundo, mas eles aumentam o time limit. Porque isso é um jeito de você facilitar que o N ao quadrado não passe, mas o raiz de N passe. N raiz de N passe. Faz sentido? É colocar um N maior, mas colocar um time limit maior também. Mas eu diria 10 a quinta. Mais ou menos. Mas lembra sempre que, tipo, raiz de N não é o valor. O valor é a derivada daquele negócio lá, essa é só, tipo, a ideia da técnica. Então, assim, tem que ficar vendo o valor que você vai usar para raiz.